A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 101 do nosso podcast A Bíblia em um ano, continuaremos a leitura do livro de Josué, lendo dos capítulos 15 até o 18 e também o Salmo 126. Josué, capítulo 15. A parte que tocou a tribo de Judá, segundo seus clãs, estendia-se à fronte de Edom, ao sul do deserto de Sim, no extremo sul. Sua fronteira meridional, desde a bacia meridional do Mar Morto, prolongava-se para o sul da subida dos Escorpiões, passava por Sim e subia ao sul de Cades Barné, passando por Esrom, subia a Adar e rodeava Carca, passava depois por Azemona, prolongando-se até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Esta, disse ele, será para vós a fronteira sul. Sua fronteira oriental era a parte do Mar Morto, que vai até a foz do Jordão. No norte, a fronteira partia da foz do Jordão, subia depois a Bet-Oglá, passava ao norte de Bet-Arabá e subia até a pedra de Boém, o Rubenita. Subia ainda até Dabir, pelo vale de Acor, olhando ao norte para o lado de Galilote, isto é, os círculos. De fronte da encosta de Adumim, ao sul do ribeiro, daí passava junto às águas de En-Samés, até terminar em En-Rogel. Deste ponto, a fronteira subia pelo vale de Ben-Enom, pelo flanco sul dos Jebuseus, que é Jerusalém, e ia até o cume da montanha, em frente ao vale de Enom, no oeste, na extremidade do vale dos Refaitas, ao norte. A fronteira seguia depois, desde o cume da montanha, até a fonte das águas de Neftoa, prolongava-se até as cidades do Monte Efron, e inclinava-se na direção de Baala, isto é, Cariat Yarim. De Baala, a fronteira virava para o oeste, até o Monte Seir, passava pelo flanco setentrional do Monte de Jarim, que é Quislon, e descendia a Bet-Sames, passando por Tamna. Daí seguia para o norte, para o lado de Acaron, e indo a Sicron, passava pelo Monte de Baala, e chegava a Jebeneel, para terminar no mar. O limite ocidental é o Grande Mar. São essas as fronteiras em redor dos filhos de Judá, segundo seus clãs. Conforme o Senhor lhe ordenara, Josué havia designado a Caleb, filho de Jefoné, uma porção no meio dos filhos de Judá.
Kiriat-Arbe, a cidade de Arbe, pai de Enaque, conhecida como Hebron. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Tomai, filhos de Enaque. Dali marchou contra os habitantes de Dabir, outrora chamada Kiriat-Sefer. Disse Calebe: a quem atacar e tomar Kiriat-Sefer, darei minha filha Axa por mulher. Quem tomou a cidade foi Otoniel, filho de Senés, irmão de Calebe, o qual lhe deu a filha Axa por mulher. Ao chegar junto dele, ela o persuadiu a pedir ao pai um campo. Quando ela apeou do jumento, Calebe lhe perguntou: que desejas? Ela respondeu: dá-me uma bênção. Já que me deste terra desértica, dá-me também mananciais. E Calebe lhe deu os mananciais de cima e os de baixo. A herança da tribo dos filhos de Judá, segundo seus clãs, foi esta: as cidades dos filhos de Judá, no extremo sul, rumo à fronteira de Edom, no deserto do sul: Cabzael, Arad, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Cádiz, Azor, Getinã, Zif, Telém, Balote, Azor-Adata, Cariote-Ezron, que é Azor, Amã, Sama, Molada, Azargada, Azemon, Betfalete, Azersual, Bersabeia, Beziotia, Baala, Jim, Ezem, Eutolade, Cezil, Ormá, Ciseleg, Madmana, Sensena, Lebaote, Selim, Aim e Remon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Na planície, Estaol, Saraá, Azena, Zanoé, Enganim, Tafuá, Enaim, Jarmute, Odolã, Soco, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, 14 cidades com suas aldeias. Sanã, Adasa, Magdogad, Deleã, Maspa, Gesetel, Laquis, Bascate, Eglon, Quebon, Leemas, Setlis, Gederote, Betedagon, Naama e Maceda, 16 cidades com suas aldeias. Lebna, Eter, Azã, Jefté, Asna, Nezib, Seila, Aquizib e Maresa, 9 cidades com suas aldeias. Acaron com seus povoados e aldeias, desde Acaron até ao mar, tudo o que fica do lado de Azoto com suas aldeias. Azoto com seus povoados e aldeias, Gaza com seus povoados e aldeias, até o ribeiro do Egito e a costa do grande mar. Na montanha, Samir, Jeter, Soco, Dana, Cariat-Sana, que é Dabir, Anabe, Estemo, Anim, Gozém, Olom e Gilo, 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Duma, Esaã, Janum, Bet-Tafua, Afeca, Amata, Cariat-Arbe, que é Hebron, e Sior, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmel, Zif, Jota, Jezrael, Jucadã, Zanoé, Acaim, Gabaá e Tamená, 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Sur, Gedor, Maret, Bet-Enot e Eutecom, 6 cidades com suas aldeias. Tecoa, Éfrata, hoje Belém, Fegor, Etã, Culon, Tatã, Sores, Carém, Galim, Beter e Manaate, 11 cidades com suas aldeias. Cariat-Baal, que é Cariat-Yarim, e Areba, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Medim, Socacá, Nebzã, cidade do Sal e Engandi, 6 cidades com suas aldeias. Os filhos de Judá, porém, não conseguiram expulsar os jebuseus que habitavam Jerusalém. É por isso que os jebuseus vivem entre os filhos de Judá em Jerusalém até hoje. Capítulo 16. A sorte saiu para os filhos de José. Começava no Jordão, na altura de Jericó, a leste das águas de Jericó, o deserto que sobe de Jericó pela montanha de Betel. Depois, a partir de Betel, seguia até Luza, passando pela fronteira dos Araquitas em Atarote. Descia pelo oeste até a fronteira dos Jafletitas, até a fronteira de Bet-Horon, de baixo, e até Gazer, para terminar do mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam também a sua herança.
Eis o território dos efraimitas, segundo seus clãs. A leste, a fronteira de sua herança ia de Atarote-Adar até Bet-Horon de cima. Do lado do mar, a fronteira ia até Macmetate, ao norte, de onde virava para o leste até Tanat-Silo, passando depois a leste de Janoé. De Janoé, descia para Atarote e Naarata, para chegar a Jericó e terminar no Jordão. De Tafua, a fronteira se estendia para o oeste, pelo ribeiro de Caná, até terminar no mar. Essa era a herança das tribos dos efraimitas, segundo seus clãs. E acrescentam-se as cidades reservadas aos efraimitas no meio da herança dos manasseitas, todas aquelas cidades com suas aldeias. Eles, porém, não conseguiram expulsar os cananeus que habitavam em Gazer. Por isso os cananeus habitam no meio de Efraim até hoje, sujeitos, todavia, a trabalhos forçados. Capítulo 17. Esta foi a parte sorteada para a tribo de Manassés, que era o primogênito de José. A Maquir, primogênito de Manassés, pai de Galaade, por ter sido um homem de guerra. Coube, Galaade e Bazã. Também os outros filhos de Manassés receberam sua parte segundo seus clãs. Os filhos de Abiezer, de Eleque, de Zeriel, de Sequém, de Efer e de Semida, os quais foram os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo seus clãs. Salfaade, filho de Efer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas, as quais se chamavam Maala, Noa, Egla, Melca e Tarsa. Elas se apresentaram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés dar-nos uma herança no meio de nossos irmãos. Designaram-lhe então, conforme a ordem do Senhor, uma herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam, pois, a Manassés 10 lotes, sem contar a terra de Galaade e do Bazã, no além-Jordão. Pois as filhas de Manassés receberam uma herança no meio dos filhos da mesma tribo, enquanto a terra de Galaade ficou para os outros filhos de Manassés. A fronteira de Manassés ia de Azer a Macmetate, a leste de Siquém, continuando pelo sul até Jazibe, perto da fonte de Tafua. A terra de Tafua fora dada a Manassés, mas Tafua mesma, situada na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. A fronteira descia então ao ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia, entre as de Manassés, cidades que pertenciam a Efraim, mas a fronteira de Manassés passava ao norte do ribeiro e terminava no mar. O sul era, portanto, de Efraim e o norte de Manassés, cujo território era limitado pelo mar e encostava em Azer, ao norte, e em Issacar, a leste. Em Issacar e em Azer, Manassés obteve Betsã e seus povoados, Gebalaã e seus povoados, os habitantes de Dor e seus povoados, os de Endor e seus povoados, os de Tanak e seus povoados, os habitantes de Megido e seus povoados, e a terceira parte da região de Nofete. Os filhos de Manassés, porém, não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, e os cananeus persistiram em habitar essa terra. Quando os israelitas se tornaram fortes, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não chegaram a expulsá-los. Os filhos de José reclamaram com Josué: Por que nos atribuíste como herança apenas uma parte, uma só porção, enquanto somos um povo tão numeroso e o Senhor nos abençoou até agora? Josué respondeu-lhes: Se tu és um povo grande demais, vai para a floresta e desbrava-a para ti, lá na terra dos fariseus e dos refaitas, porque a montanha de Efraim é estreita demais para ti. Os filhos de Josué replicaram: A montanha não nos basta, ainda mais que todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Betsã e seus povoados, como os que estão no vale de Jezreel. Josué disse então à casa de José, a Efraim e Manassés: Tu és um povo grande e tens muita força, não terás apenas uma parte, mas ocuparás a montanha toda com a floresta, que desbravarás. Até lá se estenderão teus limites, e ainda expulsarás os cananeus, apesar de seus carros de ferro e todo o seu poderio. Capítulo 18. Toda a assembleia dos israelitas reuniu-se em Silo, e ali armaram a tenda do encontro. A terra tinha sido submetida a eles.
Todavia, ainda restavam entre os israelitas 7 tribos que não haviam recebido sua herança. Josué disse então aos israelitas: Até quando esperareis para entrar em posse da terra que vos deu o Senhor, o Deus de vossos pais? Escolhei 3 homens de cada tribo para que eu os envie, que se ponham a caminho e percorram a terra para fazer uma descrição em função das heranças a serem designadas. Depois voltarão a mim. Que eles dividam para vós a terra em 7 partes, permanecendo Judá no seu território no sul e a casa de José no seu território no norte. Fazei, pois, a descrição do restante em 7 partes, e trazei-a a mim, para que eu tire a sorte para vós, aqui na presença do Senhor, vosso Deus. No entanto, os levitas não têm parte no meio de vós, sua herança é o sacerdócio para o Senhor. Quanto a Gad, Rubem e a meia tribo de Manassés, já receberam no além-Jordão a herança que lhe designou Moisés, o servo do Senhor. Quando se levantaram para ir, Josué ordenou aos homens que estavam partindo para descrever a terra: Ide e percorrei a terra para fazer a descrição e voltai a mim. E aqui tirarei a sorte para vós na presença do Senhor em Silo. Os homens partiram, atravessaram a terra e a descreveram num documento, cidade por cidade, em 7 partes. Depois voltaram a Josué no acampamento de Silo. Josué tirou-lhes então a sorte em Silo, na presença do Senhor. Foi ali que Josué distribuiu aos israelitas a terra em lotes, segundo a composição do povo. A sorte saiu para a tribo dos benjaminitas, segundo seus clãs. Coube-lhes um território situado entre os filhos de Judá e os de José. No norte, sua fronteira partia do Jordão, subindo ao lado de Jericó para o norte, depois pela montanha na direção ocidental, para terminar no deserto em Bet-Aven. Dali, a fronteira passava ao sul de Luza, isto é, Betel, descendo depois até Atarot-Adar, na montanha ao sul de Bet-Horon de baixo. Daí a fronteira se estendia, virando do oeste para o sul, desde a montanha de fronte de Bet-Horon ao sul, para terminar em Cariate-Baal, isto é, Cariate-Arim, cidade dos filhos de Judá. Esse era o lado ocidental. No sul, a fronteira ia de Cariate-Arim para o oeste, em direção aos mananciais de Neftoa. Depois, descia até a extremidade da montanha que faz frente ao vale de Ben-Enon, no extremo norte do vale dos Refaitas. Descia o vale de Enon pelo lado sul dos Jebuseus, até em Rogel. Virava então para o norte, até chegar a En-Sames, isto é, Fonte do Sol, de onde seguia para Galilote, isto é, os círculos, defronte da subida de Adumim, para descer até a Ben-Boém, isto é, a pedra de Boém, o Rubenita. Passava depois pela encosta setentrional a Bet-Arabá, e descia para Arabá. Depois, passava ao lado de Bet-Egla, ao norte, para terminar na laguna setentrional do Mar Morto, na extremidade sul do Jordão. Era essa a fronteira meridional. A fronteira oriental era o Jordão. Era essa a herança dos benjaminitas, segundo seus clãs, com todas as suas fronteiras. E estas eram as cidades da tribo de Benjamim, segundo seus clãs: Jericó, Bet-Egla, Amek, Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Fara, Ofra, Cafaremona, Ofni e Gabá. 12 cidades com suas aldeias: Gabaon, Ramá, Berot, Maspa, Cafira, Moza, Recém, Jarafel, Tarala, Selaelef, Jebus, que é Jerusalém, Gabaá e Cariate, 14 cidades com suas aldeias. Essa era a herança dos benjaminitas, segundo os seus clãs. Salmo 126. Quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião, parecíamos sonhar. Encheu-se de júbilo nossa boca e nossa língua de alegria. Então se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas com eles. Sim, grandes coisas o Senhor fez conosco. Ficamos cheios de alegria. Faze voltar, Senhor, os nossos exilados, como as torrentes no Negueb. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando iam chorando, levando a semente a semear. Ao voltarem, voltam com alegria,
trazendo os seus feixes. Sou o padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, os capítulos que lemos do livro de Josué talvez nos levem a dizer com o salmista: o Senhor fez por eles maravilhas. E também talvez digamos, olhando para a nossa vida: maravilhas o Senhor fez por nós. Encheu-nos de alegria. Estamos na segunda parte do livro de Josué, onde acontece a partilha da terra entre as tribos. E hoje, no capítulo 15, Judá recebe a terra. Nos capítulos 16 e 17, é José com as suas duas tribos, de Efraim e Manassés. A tribo de José foi dividida porque Levi não receberia a terra, por causa da missão específica do sacerdócio. Então, Efraim e Manassés, os dois filhos de José, recebem, cada um deles, parte da terra de Israel. Nos capítulos 16 e 17, então, temos a descrição da terra cedida a Efraim e da terra cedida a Manassés. No capítulo 18, ainda faltam receber terra 7 das tribos de Israel. 5 já receberam: Ruben, Gad, Judá, Efraim e Manassés. Ainda faltam as outras 7. E Josué pergunta: até quando vocês vão esperar para entrar na posse da terra? E daí José manda escolher 3 homens, trazer estes escolhidos para que ele os envie. Estes devem se colocar a caminho, percorrer a terra, dividir a terra em 7 partes e trazer a descrição desta divisão para que Josué, na presença do Senhor, tire a sorte. É isso que acontece no capítulo 18. E no finalzinho do capítulo, a tribo de Benjamim recebe a sua parte da terra entre os territórios de Judá e de José. Interessante que nós ouvimos no finalzinho do capítulo 15, também de 16, e na metade do capítulo 17, frases como: os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que habitavam Jerusalém. Os efraimitas não conseguiram expulsar os cananeus que habitavam Gazer. Os descendentes de Manassés não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, e os cananeus persistiram em habitar a terra. Mostra a fraqueza das tribos. Não conseguem tudo o que querem. À luz destes capítulos, talvez possamos descobrir 3 coisas, ou destacar 3 aspectos. Em primeiro lugar, a terra é recebida pelas tribos. Na descrição de hoje, as tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés recebem a terra. A terra é dom, que é concedida àqueles que Deus quer. O povo recebe a terra. O segundo aspecto é o vocacional. Josué manda escolher para que possa enviar 3 homens. Eles devem se pôr a caminho, devem dividir a terra e trazer a divisão para que se tire a sorte. José envia. José acolhe o serviço e, na presença de Deus, tira a sorte. É o aspecto vocacional. E em terceiro lugar, nem tudo o que se quer se consegue.
mesmo que se receba a terra de Deus, mesmo que se deixe conduzir por Deus, a fragilidade continua presente em nossas vidas. Que hoje estes textos nos iluminem. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!